Em toda obra há fruto, mas as palavras vãs dos lábios empobrecem. Provérbios 14:23. Nas salas de reuniões mais exclusivas do mundo, onde trilhões de dólares são feitos, há um segredo que a maioria das pessoas desconhece completamente. Os empreendedores mais bem-sucedidos de nosso tempo, aqueles cujas fortunas transformaram indústrias inteiras, não basearam seu sucesso apenas em estratégias de negócios modernas ou algoritmos de investimento sofisticados. Seu fundamento mais forte vem de princípios milenares que foram codificados nas páginas das Escrituras há milhares de anos. Esta não é uma descoberta recente ou uma coincidência casual. Quando você examina as biografias dos magnatas industriais mais influentes da história, quando analisa as filosofias de negócios daqueles que construíram impérios duradouros, quando estuda os sistemas de pensamento que resistiram ao teste dos séculos, encontra padrões impressionantes que podem ser rastreados diretamente de volta aos ensinamentos bíblicos sobre prosperidade, mordomia e criação de valor. A razão pela qual esse conhecimento permanece oculto da maioria não é porque seja secreto no sentido conspiratório, mas porque requer uma perspectiva que transcende a mentalidade de resultados imediatos que domina nossa cultura contemporânea. Esses princípios exigem paciência, sabedoria, caráter e uma compreensão profunda das leis espirituais, que governam não apenas o mundo material, mas também a dinâmica invisível, que determina o sucesso a longo prazo. Um fato que pode surpreendê-lo: quase 40% das parábolas que Jesus ensinou tinham a ver diretamente com dinheiro, investimentos, gerenciamento de recursos e princípios de multiplicação. Isso não é coincidência. O mestre mais influente da história entendeu que a maioria das lutas humanas, a maioria das oportunidades de crescimento e a maioria das lições sobre o caráter acontecem precisamente no domínio financeiro. Quando Jesus falou do mordomo fiel, do talento sepultado, dos trabalhadores da vinha, da pérola de grande valor, ele não estava simplesmente usando metáforas econômicas para ensinar verdades espirituais abstratas. Ele estava revelando princípios práticos que, quando aplicados corretamente, transformam tanto as finanças quanto o caráter daqueles que os implementam. A Bíblia contém mais de 2.000 versículos relacionados a dinheiro e bens materiais, mais do que os versículos que falam sobre oração e fé combinados. Essa proporção não é acidental. Reflete a importância que o Criador atribui à nossa capacidade de administrar sabiamente os recursos materiais, como expressão de nossa maturidade espiritual e nosso potencial para criar um impacto positivo no mundo. O primeiro princípio fundamental que distingue aqueles que alcançam a prosperidade duradoura é a poderosa combinação de sabedoria e autocontrole. Provérbios 16:32 estabelece um padrão que desafia completamente os valores de nossa sociedade contemporânea. Melhor é aquele que é tardio em irar-se do que o forte, e aquele que domina sobre o seu espírito do que aquele que toma uma cidade, em uma época que glorifica a velocidade, a agressividade competitiva e a dominação externa. Este versículo nos ensina que o verdadeiro poder está no domínio interior. Milionários genuínos, aqueles cuja riqueza perdura por gerações, desenvolveram a capacidade de manter a calma em meio à volatilidade do mercado, de tomar decisões racionais quando as emoções sugerem ações impulsivas, de exercitar a paciência quando todos os outros estão correndo em direção às tendências do momento. Esse autocontrole se manifesta de maneiras práticas que determinam a diferença entre sucesso temporário e prosperidade sustentável. Quando surge uma nova criptomoeda, prometendo lucros astronômicos, quando as mídias sociais estão cheias de histórias de enriquecimento rápido, quando a pressão social leva a decisões financeiras precipitadas, aqueles que desenvolveram sabedoria e autocontrole dedicam tempo para fazer suas pesquisas, avaliar riscos, consultar especialistas e tomar decisões informadas. No campo das compras pessoais, essa disciplina interna se traduz na capacidade de distinguir entre desejos momentâneos e necessidades reais, enquanto a maioria das pessoas toma decisões de gastos com base em emoções temporárias, frustrações, celebrações ou pressão social. Aqueles que praticam o autocontrole bíblico avaliam cada investimento com base em seu alinhamento com objetivos de longo prazo e valores fundamentais. A gestão do orçamento pessoal torna-se um exercício espiritual quando praticada com essa mentalidade. Não é simplesmente uma questão de restrição ou privação, mas de canalizar conscientemente recursos para propósitos que produzem frutos duradouros. Cada peso gasto torna-se uma semente plantada intencionalmente, seja no crescimento pessoal,
em relacionamentos significativos, em oportunidades de serviço ou em investimentos que multiplicam a capacidade futura de gerar valor. A gestão sábia da dívida reflete perfeitamente esse princípio. Embora soluções rápidas e crédito fácil prometam alívio imediato, aqueles que operam com sabedoria bíblica entendem que a verdadeira liberdade financeira requer estratégias pacientes e sistemáticas que atacam as causas profundas do endividamento, não apenas seus sintomas superficiais. Quando surgem oportunidades de negócios que exigem decisões rápidas, o autocontrole fornece a força necessária para suportar a pressão do tempo e levar tempo adequado para uma avaliação completa. Essa disciplina protege contra investimentos fracassados, parcerias mal estruturadas e compromissos que podem parecer atraentes no curto prazo, mas comprometem a estabilidade no longo prazo. O segundo princípio que caracteriza aqueles que constroem riqueza genuína é a implementação do que poderíamos chamar de estratégia de José, a criação de reservas em tempos de abundância para lidar com períodos de escassez. Gênesis 41, 34-36. Relata como José aconselhou Faraó a nomear mordomos sábios para armazenar grãos durante os 7 anos de fartura, preparando-se para os 7 anos de fome que se seguiriam. Este princípio transcende a simples ideia de um fundo de emergência. Representa uma mentalidade profética que reconhece a natureza cíclica das economias, mercados e circunstâncias pessoais. Aqueles que alcançam a verdadeira segurança financeira não planejam apenas gastos previsíveis, eles se preparam sistematicamente para situações imprevistas que inevitavelmente surgirão. Em termos práticos, isso significa viver consistentemente abaixo da renda atual, não por mesquinhez ou medo, mas por sabedoria estratégica. Quando seu carro está funcionando perfeitamente, é exatamente hora de começar a economizar para sua eventual substituição. Quando sua saúde está excelente, é o momento ideal para construir um fundo que possa lidar com futuras emergências médicas. Quando seu trabalho está seguro, é a oportunidade perfeita para desenvolver habilidades e contatos que o posicionarão para novas oportunidades. A diferença psicológica entre quem tem e quem não tem esse tipo de preparação é dramática. Quando surgem crises inesperadas, aqueles que implementaram a estratégia de Joseph podem tomar decisões com base na oportunidade e na sabedoria, não no desespero e na sobrevivência. Essa posição de força permite que eles negociem a partir da abundância, avaliem as opções com clareza e, muitas vezes, transformem as crises dos outros em oportunidades próprias. Um fundo de emergência robusto também oferece a liberdade psicológica necessária para assumir riscos inteligentes em outras áreas. Quando você sabe que tem 6 meses de despesas cobertas, pode considerar oportunidades empreendedoras, mudanças de carreira ou investimentos que exijam uma perspectiva de longo prazo. Paradoxalmente, a preparação para a segurança cria as condições para um crescimento arriscado. O terceiro princípio que distingue os verdadeiramente prósperos é o planejamento meticuloso do orçamento pessoal, não como um exercício restritivo, mas como uma ferramenta de capacitação que maximiza o impacto de todos os recursos disponíveis. A maioria das pessoas experimenta o que podemos chamar de sangramento financeiro, pequenos vazamentos que, embora individualmente pareçam insignificantes, drenam cumulativamente recursos substanciais que poderiam estar construindo riqueza. O café diário de $3 pode parecer uma despesa menor, mas multiplicado por 300 dias de trabalho por ano, representa $900 que poderiam estar gerando retorno sobre um investimento sistemático. Assinaturas esquecidas de serviços que não usamos, compras por impulso de itens que acabam sem uso, gastos com conveniência que se tornam hábitos caros. Tudo isso representa oportunidades perdidas de construção de riqueza. O planejamento orçamentário bíblico não se concentra na privação, mas na intencionalidade. Cada categoria de despesas deve refletir valores conscientes e contribuir para objetivos claramente definidos. Entretenimento, alimentação, vestuário, transporte. Cada área deve ter limites estabelecidos que permitam o prazer responsável, protegendo a capacidade de investimento futuro. Essa disciplina orçamentária também revela padrões subconscientes que sabotam o progresso financeiro. Muitas pessoas acham que gastam significativamente mais em categorias emocionais durante períodos de estresse, celebração ou comparação social. A consciência desses padrões permite o desenvolvimento de estratégias alternativas que atendam às necessidades emocionais sem comprometer as metas financeiras.
O orçamento também funciona como um sistema de alerta precoce que identifica tendências negativas antes que se tornem crises. Quando as despesas em uma categoria específica começam a exceder consistentemente os limites estabelecidos. Isso sinaliza a necessidade de ajustes proativos em vez de correções reativas dispendiosas. O quarto princípio que caracteriza aqueles que constroem fortunas duradouras é o que podemos chamar de coragem calculada de Davi. 1 Samuel 17:37 registra as palavras do jovem pastor antes de confrontar Golias. Jeová, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. A decisão de Davi não foi um impulso imprudente motivado pela arrogância juvenil. Foi um risco calculado com base na experiência anterior, preparação adequada e confiança em princípios comprovados. David enfrentou e superou pequenas ameaças que o prepararam para esse desafio maior. Sua coragem foi baseada na competência demonstrada, não na esperança cega. No mundo financeiro moderno, esse princípio se manifesta na disposição de aproveitar as oportunidades quando os outros estão paralisados pelo medo, mas sempre dentro do contexto de uma preparação adequada e análise inteligente. Quando os mercados estão em pânico, quando a incerteza econômica domina as notícias, quando a maioria está vendendo medo, aqueles que negociam com a mentalidade de David estão avaliando se este é o momento de comprar com sabedoria. A diferença crucial é que essa coragem não é cega, é apoiado por uma sólida alfabetização financeira, por um fundo de emergência que proporciona estabilidade, por uma diversificação que limite o risco e por uma compreensão clara dos princípios que regem os ciclos econômicos. Assim como David conhecia seus Lean intimamente e aprimorou sua pontaria ao longo de anos de prática, os tomadores de risco inteligentes desenvolveram competências específicas que aumentam suas chances de sucesso. Essa coragem calculada também se aplica a decisões de carreira e empreendedoras. Embora mudar de emprego ou iniciar um negócio sempre envolva incerteza, aqueles que aplicam o princípio de David o fazem depois de desenvolver as habilidades necessárias, estabelecer as redes apropriadas, economizar recursos de backup e identificar oportunidades reais de mercado. O tempo também é crucial na aplicação deste princípio. Assim como Davi escolheu o momento certo para confrontar Golias, quando ele teve a preparação e o contexto certos, a coragem financeira inteligente requer discernimento sobre quando as condições estão alinhadas para uma ação decisiva. O quinto e último princípio que sustenta a criação de riqueza sustentável é o reconhecimento do trabalho como fonte primária de bênção e transformação. Provérbios 14:23 declara uma verdade que desafia as fantasias de enriquecimento passivo que dominam muitas mentalidades contemporâneas. Em todo trabalho há fruto, mas as palavras vãs dos lábios empobrecem. Em uma época obcecada por esquemas de dinheiro rápido, investimentos passivos que exigem esforço zero e promessas de riqueza sem trabalho. Este versículo estabelece uma base inabalável. A verdadeira prosperidade emerge do valor criado por meio de esforço inteligente e sustentado. Não há substituto real para um trabalho excelente, consistente e focado. Isso não significa que devemos glorificar o trabalho árduo por si só, nem que devemos aceitar a exploração do trabalho como uma virtude espiritual. Isso significa que reconhecemos o trabalho como o principal veículo por meio do qual desenvolvemos competências, criamos valor para os outros, construímos relacionamentos significativos e estabelecemos bases sólidas para a multiplicação de recursos. Milionários autênticos entendem que sua riqueza não é resultado de truques ou atalhos, mas de ter desenvolvido a capacidade de criar valor significativo para um grande número de pessoas, seja por meio de produtos que resolvem problemas reais, serviços que melhoram vidas, inovações que aumentam a eficiência, ou sistemas que conectam necessidades com soluções. Sua prosperidade reflete sua contribuição para o bem-estar geral. Essa perspectiva transforma completamente a relação com o trabalho diário. Em vez de ver o emprego como uma necessidade infeliz que consome um tempo valioso, aqueles que aplicam os princípios bíblicos veem cada dia de trabalho como uma oportunidade de aprimorar habilidades, expandir redes, identificar necessidades de mercado e se posicionar para futuras oportunidades de crescimento. O empreendedorismo de sucesso é sempre baseado nesse princípio. As empresas que perduram e prosperam são aquelas que consistentemente entregam valor superior aos seus clientes, que investem na melhoria contínua de seus produtos e serviços, que mantêm padrões de excelência, mesmo quando ninguém está olhando. O trabalho diligente e bem executado
torna-se a reputação que atrai oportunidades futuras. No desenvolvimento profissional, esse princípio se manifesta no compromisso com o aprendizado contínuo, na busca ativa de responsabilidades adicionais, na disposição de ir além dos requisitos mínimos e na construção sistemática de competências que aumentem o valor pessoal no mercado de trabalho. Aqueles que aplicam esse princípio não esperam que as oportunidades cheguem até eles. Eles os criam por meio de excelência consistente. Mesmo em áreas como saúde física e bem-estar pessoal, esse princípio se aplica. A excelente aptidão física não surge de desejos ou intenções, mas de exercícios regulares, alimentação disciplinada e hábitos de vida que exigem esforço consciente. A saúde se torna um investimento que paga dividendos em energia, clareza mental, resistência ao estresse e longevidade produtiva. A educação e o desenvolvimento intelectual também refletem esse princípio. O conhecimento que transforma carreiras e abre oportunidades não é adquirido por meio de cursos superficiais ou informações fragmentadas, mas por meio de estudo profundo, prática deliberada e aplicação sistemática dos princípios aprendidos. Quando esses 5 princípios são integrados como um sistema coerente de vida, eles criam o que podemos chamar de mentalidade bíblica de prosperidade que atrai oportunidades, multiplica recursos e constrói abundância sustentável. A sabedoria e o autocontrole fornecem a base de caráter necessária para tomar decisões excelentes. A prontidão estratégica cria segurança e flexibilidade para aproveitar as oportunidades. O planejamento orçamentário maximiza o impacto de todos os recursos disponíveis. A coragem calculada permite uma ação decisiva em momentos cruciais. Um trabalho excelente gera o valor que justifica a recompensa financeira. Mas há uma dimensão adicional que não devemos ignorar. Esses princípios funcionam em sinergia espiritual. Quando aplicados com integridade e propósito, que transcendem o ganho pessoal. Eles ativam o que as Escrituras chamam de a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta tristeza com ela. Provérbios 10 e 22. Essa bênção não é uma adição mágica aos empreendimentos humanos. É o resultado natural do alinhamento de nossas ações com os princípios que o Criador estabeleceu para o funcionamento harmonioso do universo. Quando trabalhamos com excelência, gerenciamos com sabedoria, planejamos com sabedoria, agimos com coragem e servimos com propósito. Nos conectamos com as forças criativas que sustentam toda a prosperidade genuína. Os milionários que aplicaram esses princípios bíblicos muitas vezes testemunham que sua maior satisfação não vem da riqueza acumulada, mas da capacidade expandida de contribuir significativamente para o bem-estar dos outros. Sua prosperidade se torna uma plataforma para a generosidade, criação de empregos, apoio a causas justas e desenvolvimento de soluções para problemas sociais complexos. Essa perspectiva também protege contra as armadilhas psicológicas que muitas vezes acompanham a riqueza. Arrogância, isolamento, perda de propósito e ansiedade para preservar o que foi acumulado. Quando a prosperidade é vista como uma responsabilidade maior e não como uma conquista pessoal, ela mantém sua capacidade de abençoar tanto o possuidor quanto aqueles tocados por sua influência. A aplicação prática destes princípios não requer recursos extraordinários ou circunstâncias especiais. Você pode começar hoje, de qualquer nível econômico, com qualquer formação educacional, em qualquer fase da vida. O que é necessário é a decisão de adotar uma mentalidade de longo prazo, um compromisso com o crescimento pessoal contínuo e a disciplina para aplicar consistentemente princípios comprovados. Mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis, o primeiro passo é sempre a alfabetização financeira básica. Assim como ninguém pode aplicar efetivamente os princípios médicos sem entender a anatomia básica. Ninguém pode implementar sabiamente estratégias de prosperidade sem entender os conceitos fundamentais de finanças pessoais, investimento e criação de valor econômico. A segunda etapa envolve avaliar honestamente os padrões atuais de pensamento e comportamento que podem estar sabotando o progresso financeiro. Muitas pessoas acham que seus maiores obstáculos não são externos, mas internos. Crenças limitantes sobre dinheiro, hábitos de consumo destrutivos ou resistência subconsciente ao sucesso. A terceira etapa requer o desenvolvimento de um plano específico, que integre os 5 princípios de forma prática e mensurável. Isso inclui metas claras de economia, estratégias de desenvolvimento de habilidades, sistemas orçamentários, critérios para assumir riscos e métodos para medir o progresso regularmente. A etapa final, e talvez a mais crucial, é a implementação consistente. Apesar das flutuações emocionais, pressões externas
e desafios inevitáveis que surgirão ao longo do caminho. A verdadeira transformação financeira requer perseverança em vários ciclos de negócios, a capacidade de aprender com os erros, sem abandonar os princípios fundamentais e a fé, para continuar semeando mesmo quando a colheita parece distante. Os testemunhos daqueles que aplicaram com sucesso esses princípios bíblicos compartilham elementos comuns. Eles começaram com recursos limitados, mas expandiram mentalidades. Enfrentaram obstáculos significativos, mas mantiveram a perspectiva de longo prazo. Experimentaram sucessos e fracassos, mas continuaram a aprender e aplicar princípios sólidos. E por fim, alcançaram não apenas prosperidade material, mas também profunda satisfação e capacidade de contribuir significativamente para o bem-estar dos outros. Sua riqueza não é meramente numérica ou integral. Inclui relacionamentos fortes, saúde física, paz de espírito, propósito claro e a satisfação de saber que suas vidas estão construindo algo que transcende suas necessidades pessoais. Esta é a verdadeira marca da prosperidade bíblica. Abundância que abençoa tanto o possuidor quanto a comunidade. A hora de começar esta jornada de transformação é agora. Os princípios estão claramente estabelecidos. Os recursos de aprendizagem estão disponíveis. As oportunidades existem em abundância. A única coisa que falta é a sua decisão de acreditar que você merece prosperidade, que tem o potencial de criar valor significativo e que está disposto a fazer o trabalho interno e externo necessário para desenvolver o caráter e as competências que atraem a abundância genuína. Lembre-se de que você não está sozinho neste processo. Esses mesmos princípios guiaram milhões de pessoas da escassez à abundância, da preocupação à paz, da limitação à expansão. A sabedoria está disponível, existem mentores, comunidades de apoio estão se formando. Sua história de transformação financeira pode começar hoje com uma simples decisão, seguida de uma ação específica alinhada a esses princípios atemporais. Um aspecto crucial que devemos enfatizar é que esses princípios não operam em um vácuo moral. A prosperidade bíblica está sempre entrelaçada com integridade, honestidade nos negócios e tratamento justo de funcionários, parceiros e clientes. Os milionários que construíram riqueza duradoura usando esses princípios entendem que a reputação é o ativo mais valioso que podem possuir e que essa reputação é construída ao longo de décadas de decisões éticas consistentes. A generosidade também desempenha um papel fundamental neste sistema de prosperidade. Provérbios 11, 24-25 revela um paradoxo econômico. Há aos que dão, e mais lhes é acrescentado. E há aqueles que retêm mais do que é justo, mas chegam à pobreza. A alma generosa prosperará, e aquele que satisfizer também ficará satisfeito. Aqueles que aplicam os princípios bíblicos de riqueza não acumulam apenas para si mesmos. Eles se tornam canais de bênção para os outros. Essa generosidade não é apenas filantropia caritativa, embora certamente a inclua. Ela se manifesta na criação de empregos decentes, no pagamento de salários justos, no investimento, no desenvolvimento da comunidade, no apoio a inovações que resolvam problemas sociais e no uso da influência econômica para promover a justiça e a equidade. Quando a riqueza é vista como uma responsabilidade maior, ela é multiplicada de maneiras que transcendem o cálculo puramente financeiro. Finalmente, é importante reconhecer que a implementação desses princípios requer fé. Fé de que eles funcionarão, mesmo quando os resultados não forem imediatamente visíveis. Fé de que a integridade será recompensada a longo prazo. Fé de que um excelente trabalho acabará sendo reconhecido e valorizado. Essa fé não é cega. Baseia-se em milhares de anos de evidências de que esses princípios transformaram inúmeras vidas quando aplicados com consistência e paciência.